¿Qué tal, futboleros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Amigos, las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 nos traen un emocionante partido entre las selecciones de Ecuador y Brasil. Un duelo que será imperdible para cualquier amante del buen fútbol sudamericano, con un especial factor que es el debut de Carlo Ancelotti como DT de la Canariña. Y en este video contamos con la presencia de un experto en la selección brasileña, un periodista deportivo que nos va a brindar todo su conocimiento previo a este encuentro. Pero antes los invito a suscribirse al canal, a dejarme un buen like y también, por supuesto, a comentar sus opiniones de este partido. Ahora sí, vámonos con el video. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Olá, André, muito obrigado pelo convite, estou muito bem e é sempre bom falar da seleção brasileira e vamos aí tentar agregar o máximo sobre essa partida que é bem importante, principalmente por conta da estreia do Carlo Ancelotti. Sí, un estreno, un debut de Carlo Ancelotti que va a acaparar muchas miradas, van a estar ahí atentos los ojos del mundo. Muy bien, Gabriel, vámonos con la primera pregunta y es: ¿cómo impactará el debut de Carlo Ancelotti como seleccionador brasileño en este crucial partido contra Equador? Bom, perfeito. Acredito que o primeiro impacto que a gente vai observar é na moral, né? Vínhamos de uma situação muito ruim e talvez nem tão recente assim, mas já de anos que a seleção brasileira não vem performando como a gente imagina, e o torcedor brasileiro realmente é um torcedor que cobra muito. E o segundo ponto é na questão mais tática, né? De time, como que ele vai ser montado, como esse time vai jogar. E a gente sabe que o Ancelotti tem um estilo de jogo muito diferente do que a gente estava habituado, tanto com o Dorival Júnior como também com o Fernando Diniz. Então acho que são esses dois pontos principais que veremos a partir dessa eliminatória. Sí, muy interesante este debut, y también tomando en consideración de que Brasil no suele contratar entrenadores extranjeros. Mantienen la tradición de siempre llamar técnicos que sean de su propio país. Vamos a ver, le deseamos lo mejor a Carlo Ancelotti en esta experiencia, en este nuevo desafío, luego de haberlo ganado todo en Europa, luego de tener buenas temporadas con el Real Madrid. Quizás esta última fue desastrosa, fue una temporada muy dolorosa para los hinchas blancos, pero vamos a ver qué tal le va con la selección de Brasil. Y ahora vámonos con la siguiente pregunta. Con las bajas de Neymar y Rodrigo, ¿cómo crees que se va a reconfigurar el ataque brasileño? Para ti, ¿cuál será la delantera en este partido? Perfeito. Até o momento, em relação à mídia, o Carlo Ancelotti fez apenas um treino e não tinha todos os jogadores disponíveis, tanto que treinando em São Paulo, no CT do Corinthians, ele puxou alguns jogadores da base para conseguir complementar o treino, então é uma dificuldade muito grande, porque a gente sabe, Marquinhos e Beraldo e também o Carlos Augusto estiveram na final da Champions League, então não temos muitas pistas sobre os 11 iniciais, mas principalmente falando do ataque, para esse primeiro jogo, além de Rodrigo e Neymar, que estão fora por motivos distintos, né, na convocação, Neymar por uma questão física, Rodrigo aparentemente, por tudo que se fala, uma questão psicológica, ele pediu um descanso após o fim da temporada, que você bem disse, foi bem difícil para o Real Madrid e para o Rodrigo especificamente, que acabou até sendo banco de reservas, algo que era muito incomum, né, nas últimas temporadas. E aí, contra o Equador, não teremos também o Rafinha, tá? Esse, fora por suspensão, tomou cartão amarelo contra a seleção argentina. Então, imaginando tudo que o Ancelotti falou, ele deixou escapar que provavelmente ele vai utilizar um 4-4-2. E aí a gente imagina o Brasil utilizando o 4-4-2 losango, que foi muito aclamado e a torcida brasileira gosta bastante por conta do que aconteceu no passado, com o Milan, campeão, com o próprio Real Madrid. E aí, projetando nessa formação inicial, dá para a gente imaginar, somando o desfalque do Rafinha, que provavelmente teremos Vini Júnior do lado esquerdo do ataque, né, com dois atacantes, e ou Richarlison ou Matheus Cunha sendo o segundo atacante ali, o atacante mais avançado. Aí, além dessas opções, tratando de Equador, a gente ainda tem como convocados o Antony, que fez uma ótima temporada com o Betis, vice-campeão da Conference League, o Estevão, que logo menos estará jogando com o Chelsea, e também o Gabriel Martinelli. Esse último com grande dificuldade de ser titular por conta da presença do Vini Júnior. Então, há de se imaginar
que joga com Vini Júnior e Richarlison ou Vini Júnior e Matheus Cunha. Sendo meio-campista ou Andrés Pereira ou até o próprio Matheus Cunha, que também atua nessa posição. Bueno, hay muchas alternativas muy Muitas. interesantes. Va a tener que elegir a los jugadores que estén en el mejor momento y también los que crea él conveniente para este partido. Y ahora, Ecuador está en un muy buen momento. Actualmente ocupan la segunda posición de la tabla de las clasificatorias. ¿Y tú cómo crees, qué desafíos plantea Ecuador a Brasil en este partido? Perfeito. O Equador é um time que sempre traz muitas dificuldades, principalmente porque é um time extremamente físico. Em contrapartida, também tem jogadores muito técnicos, como é o caso do Moisés Caicedo. Eu gosto muito, eu particularmente, do Pervis Estupiñán, que joga no Brighton também. E além, né, de todas essas questões, como você bem disse, André, está numa fase muito boa. São 7 jogos sem derrota nas eliminatórias, sendo ainda a melhor defesa do torneio com apenas 5 gols sofridos em 14 partidas, que é algo realmente impressionante. E curiosamente, né, para a gente dar uma boa notícia para nós torcedores brasileiros, a última derrota para o Equador foi contra a própria seleção brasileira, gol do Rodrigo, tá? O Equador também tem alguns problemas que podem ajudar a seleção, que é o caso tanto do Ener Valencia e o Gonzalo Plata, que inclusive trouxe uma polêmica muito grande no Flamengo, porque ambos estão lesionados e foram convocados. E sem esses jogadores, a gente, de certa forma, defensivamente, vai ter uma vida, pelo menos em teoria, um pouco mais tranquila. Mas imagina um jogo bem difícil. E se eu pudesse escolher, acredito que estrear jogando dentro de casa com o Carlo Ancelotti, que é a segunda partida que a gente vai ter contra o Paraguai, seria a melhor opção. Mas como, infelizmente, a gente não tem como escolher, vamos para o Equador, pelo menos sem altitude. Para, se caso ocorrer um empate, acho que também não é um resultado ruim para uma estreia e com todos os desfalques que a gente já mencionou. Sí, yo pienso de que Ecuador es hoy por hoy uno de los equipos más competitivos, más sólidos de todas las eliminatorias sudamericanas. Inclusive tienen el dato a favor de que les quitaron 3 puntos. Entonces es un equipo que se planta muy bien, como mencionas, es bastante físico, tiene jugadores bastante técnicos y también jugando en ligas muy competitivas. Ahora, tras la reciente derrota de la selección brasileña 4-1 ante Argentina en este partido que fue muy duro, me imagino yo, ¿cómo va a afectar este resultado a la moral y la estrategia de Brasil de cara a este partido ante Equador? Trazendo um panorama do que ocorreu, né, nesse 4-1 frente da Argentina, a grande questão, né, o maior problema disso tudo foi como a gente perdeu, né? Não somente ter perdido, né? Porque é natural perder para a seleção da Argentina, atual campeã do mundo, mas a forma que perdemos realmente mexeu muito com nossos torcedores brasileiros, porque pela primeira vez a gente se sentiu incapacitado de competir em alto nível. Esse foi de fato o sentimento aqui no Brasil. Então, com isso, a gente acabou ficando com uma moral extremamente baixa. Isso também culminou na mudança técnica. Só que, como eu comentei, como eu mencionei, agora, com a chegada do Carlo Ancelotti, acredito que as coisas tendem a se alternar nesse processo, né, de sair de uma moral muito baixa para uma renovação de esperança e dias melhores e jogar, de fato, como todo mundo imagina que o Brasil possa atuar, né, sendo realmente um expoente do futebol mundial. Sí, es un partido, como tú mencionas, no o sea, no que se pierda, sino cómo se pierde, cómo el equipo no termina luchando en la cancha, cómo no terminan dejándolo todo. Eso es lo que duele, pienso yo, y verdaderamente con la llegada de Ancelotti va a haber un cambio de mentalidad, un entrenador ganador, un entrenador que tiene éxitos recientes, y vamos a ver qué es lo que sucede. Muy, muy interesante, recalco yo, este partido. La verdad es que tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a pasar. E por fim, são dois tipos de torcedores que temos aqui no Brasil, André. O primeiro é o pessimista, que acha que a seleção não tem mais jeito, nunca mais venceremos Copa do Mundo, não venceremos absolutamente nada. E o segundo, que segue apoiando, né, e acredita que a seleção brasileira ainda tem um time muito competitivo e pode sim ser hexacampeão mundial, que esse é o nosso grande objetivo. Eu sou da turma do segundo. Por supuesto, nunca hay que perder ese ánimo, esa actitud de apoyar a tu equipo, jamás.
por más de que el barco no esté yendo bien, yo pienso de que siempre hay que apoyar como un buen hincha lo haría. Y ahora, finalmente, para ti, ¿cuál será el jugador del partido, pero de Equador? Acredito que pela seleção brasileira o Vini Júnior tem bons pontos aí táticos que eu acredito que ele possa brilhar nesse jogo. Primeiro por esse já mencionado anteriormente, na questão da capacidade do Ancelotti extrair o melhor dele, por conhecer muito bem ele, e acredito que nesse jogo, sem o Rafinha, ele vai ser o ponto-chave para que a gente possa conseguir uma vitória. Y del lado de Ecuador, para ti, ¿cuál va a ser el jugador más problemático, el jugador más desequilibrante de Ecuador? Acredito que, se somado, se confirmado o desfalque do Ener Valencia, colocaria o Ener Valencia se ele estivesse 100%. Acho que o Moisés Caicedo é um jogador bem perigoso, porque vendo os jogos da seleção equatoriana e também do Chelsea, ele faz uma conexão muito boa com o ataque, é um jogador que consegue carregar essa bola e muitas vezes chega para finalizar próximo da área. Então, na minha opinião, é o jogador mais completo da seleção equatoriana e é o mais perigoso, tanto na armação quanto também na chegada ali no ataque, se ele tiver oportunidades. Y tu pronóstico, el marcador del partido ya para cerrar, ¿cuál va a ser? Eu vou ser um pouco clubista aqui, então vou colocar 1-0 gol do Vini Júnior. Para nós, está excelente. Ancelotti estreia muito bem com 1-0. Perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias por contar contigo, por compartir todos tus conocimientos de la selección brasileña. ¿Nos puedes comentar tus redes sociales para que los seguidores puedan ir a revisarlas? Perfeito. Muito obrigado de novo, André, pelo convite de participar aqui no seu canal. Parabéns aí pelo teu trabalho. E as minhas redes sociais são no Instagram, @FalaGabica, e aqui no YouTube você procura por Futebol no Detalhe, que é o meu canal onde eu falo de tática e futebol. Muchas gracias, Gabriel. Nos vemos en una próxima ocasión. Perfeito, tô aberto aí aos convites. Grande abraço, André. Futboleros, espero que este video haya sido de su agrado. Un especial agradecimiento a nuestro amigo Gabriel que aceptó estar en este video. Ya saben, vayan a seguirlo a todas sus redes sociales. Un excelente periodista deportivo brasileño que siempre los va a mantener al tanto de las últimas novedades de la Canariña. Amigos, antes de despedirme, los invito a suscribirse al canal, a dejarme su buen like y también a comentar cuál será su pronóstico para este partido. Conmigo será hasta un próximo video. Adiós.